Gente, um time com elenco que tem um Flamengo, num grupo fraco, ter 5 pontos em 4 jogos é um desrespeito com o torcedor. Assim, Central Córdoba fez um baita jogo e o Flamengo fez um jogo horripilante. A quantidade de erro de passe desse jogo do Flamengo é brincadeira. Tem que fazer 6 pontos nos próximos 2 jogos dentro do Maracanã. Não tem opção e ainda vai ter que fazer conta. Mas hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Sério mesmo que vão colocar pressão no Felipe Luiz? Porque o Jorge Jesus tá disponível aí no mercado? Liga no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. É um vexame a campanha do Flamengo na Libertadores. Não é porque eu acho o trabalho do Felipe Luiz muito bom, não é porque eu acho o futuro do Felipe Luiz muito promissor, que eu não vou criticar o papelão do Flamengo nessa Libertadores. Gente, um time com elenco que tem um Flamengo, num grupo fraco, ter 5 pontos em 4 jogos é um desrespeito com o torcedor. Ter as atuações vergonhosas que tá tendo na Libertadores é um desrespeito com o torcedor, que já tá traumatizado com a Libertadores passada. Que o Flamengo do Tite foi até a última rodada da primeira fase brigando contra o Palestino. Agora, nesse ano, vai brigar contra a Central Córdoba ou LDU. Deixa eu falar uma coisa, o Central Córdoba é um time minúsculo da Argentina. É um nada do futebol argentino. Então que não vem essa palhaçada de quererem dizer, é um jogo difícil fora de casa. É fácil dentro e fora de casa o jogo contra o Central Córdoba. Aí o senhor Felipe Luiz resolveu não respeitar a Libertadores. Resolveu ir nesse discursinho, prioridade é brasileiro. Não é! Prioridade para Flamengo é Libertadores sempre e brasileiro sempre. Desrespeitaram a Libertadores, colocaram o time reserva, levaram porrada no Maracanã. E ontem, outra atuação ridícula. Um Flamengo que fez 1-0 com o elenco que tem e se acovardou diante do Central Córdoba. Eu só quero dizer uma coisa. A folha salarial do Central Córdoba, ela é menor que o salário do Bruno Henrique e do Arrascaeta. Só os dois juntos. Então o Flamengo tinha que golear dentro de casa esse time e fora de casa. O único jogo que poderia perder ponto era contra a LDU. Na altitude, perdeu. E agora, acredite se quiser, o Flamengo tem grandes chances de ficar fora do mata-mata da Libertadores, com o elenco caríssimo que tem. E se passar, vai ser no sufoco, num grupo ridículo, num grupo que tinha que ser líder com sobra. Então, se tem bajulador que vai ficar, não pode criticar, pode criticar. Tem que elogiar quando tem que ser elogiado e quando faz um papelão como esse. Esse Flamengo não é só o Felipe Luiz, não. Os jogadores que passaram vergonha no ano passado e estão passando vergonha nesse ano. Então que eles tomem vergonha na cara e saibam que o Flamengo, com o elenco que tem que brigar pelo título da Libertadores e não ficar brigando num grupinho fajuto para se classificar. Simples assim. O Flamengo corre sério risco de não se classificar para a próxima fase da Libertadores. Tem que fazer 6 pontos nos próximos 2 jogos dentro do Maracanã. Não tem opção e ainda vai ter que fazer conta. Mas antes disso, vamos voltar na atuação do jogo de hoje contra o Central Córdoba na Argentina. A quantidade de erros técnicos de vários jogadores diferentes é assustadora. Voltar com um ponto para o Rio de Janeiro deixou a situação um pouco menos trágica, mas a atuação é muito preocupante. A situação de momento é a seguinte: LDU, líder do grupo, com 8 pontos e 3 de saldo. Central Córdoba em segundo com 8 pontos e 2 de saldo. O Flamengo aparece na terceira posição com 5 pontos e saldo 0. Se o Flamengo vencer as 2 próximas partidas, é possível que o Grupo C chegue na última rodada com as 3 equipes somando 11 pontos cada e a classificação seja definida no saldo de gols. Quem podia imaginar lá atrás no sorteio que nesse grupo o Flamengo corria risco de ficar fora das oitavas de final? O que foi isso, galera?
Assim, vamos lá. Foi jogo fora de casa, né, com o Central Córdoba, e agora o Flamengo... Deixa eu pegar a tabela da Libertadores aqui, peraí, só pra, né... Flamengo tá aqui, ó, no grupo C, aí ele deu o ganho do Táchira, porque o Táchira vai perder pra todo mundo, o Táchira 0 pontos. Ele deu com 8, Central Córdoba com 8, Flamengo com 5. Então o Flamengo tem que ganhar e compensar saldo de gol. Porque saldo de gol do Central Córdoba é 2, da LDU é 3. Tá? Tá bom? Tá bom vocês? Então o Flamengo tá numa situação lamentável, num grupo que era pra ser fácil. Um grupo qual o Flamengo é o time com o melhor time, obviamente, time com mais dinheiro, mais investimento, e tá tomando taca de Central Córdoba. Um minúsculo time de uma cidade minúscula da Argentina. E assim, eu não vou aqui tirar os méritos do Central Córdoba, tá? Os caras fizeram um jogo muito correto, dentro de suas limitações, mas taticamente muito disciplinados, com muita vantagem, muito forte na marcação, tá? Assim, o Central Córdoba fez um baita jogo e o Flamengo fez um jogo horripilante. A quantidade de erro de passe desse jogo do Flamengo é brincadeira. Brincadeira. Léo Pereira muito abaixo, Danilo muito abaixo, o Ayrton Lucas, minha Nossa Senhora, Wesley apagado, Pulgar muito mal. Pulgar que se não fosse o Rossi, Pulgar entregou uma. Se não fosse o Rossi fazer um milagre a queima-roupa, a gente tinha perdido esse jogo. Destaque eu vou dar é pro Rossi e pro Arrascaeta. O Arrascaeta ainda faz o gol, mas de novo, galera, e o Rossi, muito seguro, o Rossi, um baita goleiro, né? A gente sabe disso. Mas é impressionante como o Flamengo não está sabendo jogar essa competição. Não tá sabendo. Não tá sabendo. Libertadores, irmão, você deixa a vida em campo. Não sobra nada. Não tem que sobrar nada do jogador. Tem que ser sério, tem que ser focado. Concentrado. E o Flamengo estava completamente desconcentrado, disperso. Não consigo entender. Pedro tá mal também, mas o Pedro tá voltando, né, galera? A gente não pode exigir muito dele. Tanto que ele saiu pra entrar o Juninho. Deve ter sentido alguma coisa. Então, difícil, né? Mas o Pedro foi bem marcado, não conseguiu fazer nada. E o Felipe Luiz, cara, também achei que ele foi mal nesse jogo, tá? Também achei. O Ayrton Lucas não tava jogando nada. Ele vai emitir o Wesley. E deixou o Ayrton Lucas, que no lance do gol do Córdoba, tava marcando o cara ali, mas como se não tivesse. Errando bote, errando passe, não conseguindo nem atacar, nem defender. Um horror. Um horror. Outra partida pra esquecer do Flamengo, como foi a partida de ida contra o Central Córdoba. É tipo a criptonita do Flamengo e Central Córdoba. Um minúsculo time de uma minúscula cidade da Argentina. Muitos erros técnicos. Muitos erros técnicos. Já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê. E talvez tenha sido também pelo momento, né? Como o teu companheiro citou antes. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não sei, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem dois pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade e cruzamentos, entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo uma defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram. E por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal. Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Pô, velho, eu acho que pro bem do Flamengo, eu entendo o que aconteceu em 2019, toda, né? Pô, todo aquele momento que o Flamengo teve, que foi maravilhoso, que foi histórico, que foi um negócio que Agora, aquilo ali é muito difícil de igualar, mesmo com o Jorge Jesus voltando, mesmo com... Aquilo ali foi
sabe, foi um encontro de muita coisa que deu certo. Não dá pra ficar vivendo na sombra do Jorge Jesus pra sempre, cara. E assim, André, o Felipe tá passando por alguns momentos, alguns jogos ali realmente que tá deixando a desejar o time dele, mas cara, oscilações são normais. O trabalho do Felipe até aqui, se você pega ali na média, ele é excelente. Tá passando por uma oscilação que é natural. Esse tipo de pressão, assim, me parece muito exagerada e faz sentido especularem que pode ser algo arquitetado, André. Pois é, gente. A gente sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida muito... E também, né, André, é o que eles falam, né? É muita gente. Então, quando você tem a quantidade de pessoas que tem, você vai ter uma diferença ali de pensamentos mais clara, porque você tem muita gente diferente que vai pensar diferente, enfim, vai fazer avaliações distintas. Então, é natural. Claro. E é uma torcida barulhenta em mídia social, é uma torcida que se coloca, que cobra, tudo isso é compreensível. Pô, é a maior torcida do país. Isso é absolutamente compreensível. Agora, porra, não dá pra você ter um trabalho que foi quase que unanimidade quando ele começou, que foi, sabe, que era o que tinha que ser feito naquele momento, que o Flamengo efetiva o Felipe Luiz. Cara, todo mundo olhou e falou: olha como o Flamengo tá fazendo certinho. Olha que bacana. Pegou um cara que foi preparado pra isso, que conhece o clube, que tá com sede, tá com fome, tá com vontade, tá com tudo que um cara que tá começando precisa. Tem conhecimento, tem estudo, tem, sabe? Olha como o Flamengo... Que demonstrou capacidade de aplicar isso tudo. Não é tipo, beleza, o treinador teórico. Não, ele aplicou aquilo no campo. Pois é. Então, assim, olha como tá, né? Olha que bacana. E aí, 2 meses depois, não, tem que voltar o Jorge Jesus. Pô, cara, assim, eu não sou analista de torcedor, nem de sentimento de torcedor. Mas será que faz bem pro clube esse tipo de pressão? Não sei. Ela seu chão, craques em ação.